Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Toma o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia juntamente conosco, para a glória de Deus. No Evangelho, diz que é uma continuação do Evangelho, né? Mas livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Graças a bom Deus. Quantos irmãos vão encontrando, eu quero estender um agradecimento a Deus pelo departamento infantil, por expressarem essa adoração ao Senhor, tudo quanto eles estão fazendo e realizando, está muito lindo. Deus abençoe a vida de vocês, as nossas irmãs que estão se reestruturando no departamento infantil, todas as irmãs que têm contribuído, cooperado, aquelas que eu creio que estão por vir, que o Senhor há de levantar, em nome de Jesus. Quero também compartilhar com as nossas crianças, já futuros pré-adolescentes, que o Senhor já está dando uma nova estratégia ao nosso coração. Estamos em oração, pedindo graça diante de Deus, e nós vamos fazer a transição, né, das crianças que já estão se tornando pré-adolescentes, para continuar fazendo a obra do Senhor. Então nós vamos levantar mais um departamento, para que essas crianças possam ter a compreensão, a convicção da vossa fé, nessa idade de personalidade definida, de conscientização, como Jesus, aos 12 anos, descendo as águas batismais. Então, louvado seja o nome do Senhor. Já tenho falado com Miguel, que está chegando a vez dele se decidir, porque filho de pastor não é crente, irmãos. Filho de pastor é um ser humano que está tendo a oportunidade de saber quem é Cristo, o que é igreja, o que é cultuar, mas esperar do Miguel o quem eu tenho me esforçado para ser, é um equívoco muito grande. Estou segundo a palavra de Deus, né? Ensina no caminho. Então, enquanto tenho condições, ele está comigo no caminho. É isso, é aquilo, é para esse lado, é desta forma, e nós vamos dando a direção, né? No cuidado e no livramento de Deus para com nossos filhos. Mas nós precisamos ter esse cuidado com as nossas crianças, porque vai chegando numa certa idade, vão querendo tomar um rumo, uma direção, aonde nosso coração começa a se apertar, a se oprimir. Mas o Senhor é aquele que guarda a casa, né? Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Mas o Senhor vai guardar esta casa, chamada Ministério Morada, vai guardar a minha e a tua casa, representada por você que está aqui nesta manhã. E eu creio que o Senhor vai guardar os nossos filhos para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Diga-se comigo, a minha casa é do Senhor Jesus. Então, ore por esse departamento, irmãos, dos adolescentes, para que o Senhor dê graça. E nessa transição de 11, 12 anos aos 15, 16 anos, o Senhor faça uma grande obra através da vida deles aqui neste lugar, em nome de Jesus. Meus queridos, quem encontrou o texto sagrado diz amém. Irmã Neide, ela foi ali cumprimentar a gente, eu falei para ela assim, filha, 70 vezes 7. Que eu já sabia que ela ia me cobrar alguma coisa, né? Devido à nossa demanda à correria, não demos atenção devida para essa serva de Deus, como nosso irmão evangelista Ricardo compartilhou. Mas estou no altar, filha de Deus. Repetindo a mesma palavra, 70 vezes 7, você vai ter que nos perdoar. Porque uma mulher, meus irmãos, que Deus colocou no nosso caminho, no momento que nós tomamos uma decisão de renúncia, de abrir mão, e no dia mal, irmãos, depois das consagrações, depois do evangelismo, 1h da tarde, o telefone tocava. E a senhora de Deus dizia assim, vocês estão fazendo o quê, filho? Já evangelizaram? Ah, nós já evangelizamos. Vem cá fazer uma oração. Eu falei, meu Deus. A oração virava um almoço, irmãos. E nós ficávamos almoçando, compartilhando com a família da serva de Deus, com os netos, com todos eles, e pegamos um amor, um carinho muito grande.
E eu quero ser grato a Deus pela tua vida aqui nesta manhã, viu, minha irmã? Uma coisa que eu não posso ter é ingratidão. Nós estamos sendo gratos pela tua vida, viu? Sim, a igreja de Jesus, vigia. Oh, glória! Aleluia! Glórias a Deus! Glória a Jesus! Ufa! Evangelista Ricardo, ó. Presbítero Kleber, evangelista Alex. Já pensou, irmão Domingos? Já estamos coxando entre dois pensamentos? Graças a Deus. Meus irmãos, quem encontrou o texto sagrado em nome de Jesus, diga amém. Verso de número 10, nos diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apresentou numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Repita comigo: ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização. Repita comigo: ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Repita comigo: instrumento escolhido. Aleluias. Para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Repita comigo o verso 16, igreja. Pois eu mesmo vou mostrar a ele. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Aleluias. Irmãos, aqui está um texto muito claro ao nosso coração, refletindo para os dias de hoje, que muitos evangelhos ao qual se prega por aí, e eu não quero perder o tempo falando de A, de B, de C, pois nós vamos estar perdendo tempo. Nós temos que cuidar de nós mesmos. É ou não é? E assim, entendemos por esse texto, que desde o princípio, o Senhor Jesus, quando chama alguém, ele se revela pelo seu amor, também o seu propósito, a missão que ele está confiando a quem de direito, e consequentemente, o processo, aquilo que está por vir. E o interessante, que quando alguém chega para o Evangelho de Cristo nos dias de hoje, a percepção e a expectativa fica sempre lá em cima, que agora que eu estou em Cristo Jesus, as portas vão se abrir. Agora que eu estou em Cristo Jesus, os milagres vão acontecer ao meu favor. Agora que eu estou em Cristo Jesus, todas as angústias, todas as tristezas vão saltar em alegria. Não vão mais parecer necessidade. O meu Deus é o Deus do ouro, da prata. Meu Deus é um Deus que cura. E de fato, Deus é poderoso e Deus é tudo isso. Mas quando Deus se revela a alguém,
Ele não apresenta aquilo que ele quer dar segundo a necessidade do coração do homem. Porque Deus, o Senhor, não pagou um preço para suprir a nossa necessidade terrena. O propósito de Deus, quando ele se revela a alguém, segundo as Sagradas Escrituras, e por aqueles a quais o Senhor se revelou, foi mostrando a eles que um preço para alguns iria ser pago, para outros que o preço já tinha sido pago. E aonde foi? Na cruz do Calvário. E qual o propósito? Salvação. O meu reino não é terreno. Senhor, o Senhor não vai nos tirar do jugo de Roma. O Senhor não vai fazer uma reviravolta diante dessas religiosidades, diante da política. Nós somos um povo escolhido, eleito. Vamos permanecer debaixo do jugo do imperador. O meu reino não é terreno. O meu trono não é terreno. Tanto que por diversas vezes os religiosos se apresentavam diante do Senhor para apresentar causas, para pegar ele em palavras, em contradição com o texto sagrado. E ele sempre demonstrou que a preocupação, que o intuito, o propósito, a sua missão era vidas, almas. Tanto que quando ele começou, aproximadamente aos seus 30 anos, o seu ministério, ele levantou alguns discípulos. E quando ele se revelou aos discípulos, ele dizia: me segue. Não será mais pescadores de peixes, mas sim de homens. E ele ensinando, instruindo, ele continuava dizendo: olha, vocês vão no meu nome. Não vão só, vão 2 em 2, mas vão no meu nome. E quando forem no meu nome, verão o que há de acontecer. Tanto que na primeira missão, no capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, eles voltaram maravilhados, porque no nome dele, vidas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram agraciadas, alcançaram o poder do céu por intermédio do nome de Jesus. Isso significa missão. Missão esta que não pode ser deturpada. O propósito é ir no nome de Jesus para anunciar o ano aceitável do Senhor. Precisamos ir para anunciar que Jesus breve voltará. A intenção, a finalidade de tudo isso que está acontecendo aqui é para aquele grande dia, ao soar a trombeta, nós possamos ter um encontro com Ele nos ares. E isso nós não podemos perder por nada dentro do nosso coração. Não podemos deixar que as paixões, que as questões, as angústias do momento presente, roubem essa esperança de dentro do nosso coração. Quando Judas entendera que Jesus não estava ali para acabar com o jugo de Roma, a primeira coisa que ele fez foi deixar Satanás encher o seu coração e vender Jesus por 30 moedas. Porque a expectativa não estava na vertical, a expectativa estava na horizontal. Esse que está se apresentando, filho de um carpinteiro, ele é diferente. A sua pregação é diferente. Ele fala conosco como que se tem autoridade. E aonde ele passa, sempre alguma coisa acontece. Ouvimos falar que ao tocar na orla das suas vestes, uma mulher foi curada. Diante de um cortejo fúnebre, ele se apresentou, tocou no esquife e o morto ressuscitou. Ouvimos falar que quando os seus amigos, a melhor dizendo, as suas amigas,
pedindo para ele ir ter com o seu irmão que estava enfermo, prestes a morrer. E ele tardou a olhar deles, da sua presença naquela casa. O seu amigo morreu. Mas quando ele chegou na cidade, quando ele falou com Marta, quando ele falou com Maria, ele foi até o sepulcro e disse, anunciando, pregando, falando com autoridade e dizendo: Lázaro, saia para fora. E não é que Lázaro saiu. Ele está entrando em Jerusalém. E estão recebendo ele como rei dos judeus. E Judas acompanhando. Mas quando a sua expectativa terrena se frustra, a primeira coisa que ele faz é trair Jesus. E eu não julgo Judas, porque indiretamente, inconscientemente, nós façamos continuamente a mesma coisa. Negamos Jesus na nossa maneira de viver, de andar, de falar, de agir. Quer provar o homem de Deus? Quer provar a mulher de Deus? Quer ver quem ele é, quem ela é? Deixa no dia mau. Deixa no meio da provação. Deixa padecer necessidade. Deixa Deus fechar o céu. Urimandai. Não obter uma resposta. Viu como foi louvado nessa manhã? Se eu não puder te ouvir, eu morro. Hã? Sabe o que ocorre? Sabe o que acontece? A frustração é tamanha que a pessoa se desvia, se afasta. Outros abandonam essa missão por prazeres momentâneos. Satisfação de algumas coisas momentâneas. E falamos que Judas não presta, que Judas é isso, que Judas é aquilo. E nós? Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Porque a diferença é, os nossos olhos não podem contemplar Jesus, mas o nosso dia a dia, nós vemos a mão e a presença do Senhor sobre a nossa vida. Não temos desculpas. Entendemos aqui que a diferença está nas nossas expectativas. Ele é um Deus sublime, um Deus poderoso, um Deus soberano. Ele tudo pode, Ele tudo faz. E assim eu creio em nome de Jesus. Mas quando Ele não faz, quando Ele não responde, quando Ele não concede, quem nós somos? Quem nós de fato demonstramos quem Ele é para nós? Jesus não é obrigado a fazer nada, porque Ele já fez tudo. Quem pode glorificar Jesus? Mas o interessante, que uma certa feita Pedro questionou. Pedro disse para ele assim: Senhor, abrimos mão de tudo. Deixei o barco de lado. Deixou de lado, irmão. Não vendeu o barco não, viu? O profeta Eliseu vendeu os bois. Alguns ele fez churrasco. Se despediu dos seus pais para atentar para a missão que lhe foi confiada. Mas quando Pedro negou, quando a situação ficou estreita, a Bíblia diz que Pedro voltou a pescar. Mas Jesus não tinha chamado ele para ser pescador de homens? Ele não estava peregrinando durante 3 anos e meio aproximadamente com Jesus? E já comprou um barco? Na verdade, o barco estava lá. Nós somos chamados por Ele. E quando nós somos correspondidos à altura, nós voltamos às velhas práticas. Voltamos o nosso olhar para aquilo a qual o Senhor já nos tirou. Porque a nossa expectativa foi frustrada. Interessante que Ele continua sentado no alto e sublime trono. Interessante
que ele já morreu, ele já ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive e reina para todos sempre. Então o que acontece, pastor? É as nossas frustrações que fazem a gente perder o alvo de quem Jesus é para nós. Pastor, estou clamando por uma cura, a cura veio? Não! Permaneça adorando. Com cura ou sem cura, ele já morreu por amor da tua vida. Pastor, a porta não se abriu. E aí? Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Deus não é Deus pela minha e pela tua expectativa. Quem me ouve, diga amém. Deus, Ele é Deus porque Ele é Deus. Quem pode glorificar Jesus? Então a minha missão não pode ficar limitada com aquilo que eu estou vivendo, sentindo ou pensando. Porque missão, em algumas traduções, no grego, é apostole. É a mesma que é traduzida para quem vive no mundo militar, como também de uma igreja cristã. Nós recebemos uma missão, e a missão foi nos concedida por aquele que tem autoridade para tal. E esse que nos confiou uma missão, nos dando autonomia e autoridade para ir no nome dele, ele confiou em mim e você, sabendo de cada potencial e da capacitação que ele concedeu a nós, para nós sobrepor, avançar, prosseguir, independente dos obstáculos que estão diante de nós. Pastor, hoje eu não vou fazer porque Deus conhece meu coração, estou mal, estou triste. E quem disse que a missão que Jesus confiou nas tuas mãos está fundamentada no que você tem sentido, pensado ou vivido? Vamos para o texto? Lá está Saulo, tendo encontro com Jesus no caminho de Damasco. E nesse encontro, ele não recebe nada. Quando eu falo não recebe nada, estou falando a respeito de ouro, prata, bens. Jesus se apresentou diante dele, oh glória, dizendo para ele: filho, deixa essas cartas de perseguidor de lado. Filho, deixa essa modomia, essa autonomia como fariseu, como homem que tem dupla cidadania, para me servir que eu vou te honrar, vou te conceder, vou te prosperar. Não! Jesus teve encontro com ele no caminho de Damasco. E a primeira coisa que ele recebe do Senhor é escama nos olhos. Para alguns escritores diz, ele não recebeu uma escama. A luz de Cristo fez ele reconhecer que de fato ele estava andando, ele estava peregrinando, ele estava perseguindo, mas já estava com seus olhos fechados. E quando Deus se revelou a ele, ele sentiu falta da visão. Pastor, Deus se revelou ao Saulo e não deu nada a ele, muito pelo contrário, fez ele ter um entendimento e fez ele sofrer com a falta de visão. Que chamada, hein? Que Deus é esse, hein? Ó, tem uma obra na tua vida, fica cego. Vai numa casa que você nem conhece, fica lá escondido. E sabe o que o texto diz? Que ele não ficou de qualquer jeito. Quando Deus se revelou a ele, quando Jesus se apresentou diante dele, e ele ficou cego com escama nos seus olhos, ele foi para a casa de quem de direito, e lá ele ficou como? Cocheando por dois pensamentos, lamentando pela falta de visão, lamentando por aquilo que ele não tinha, aquilo que estava fazendo falta, aquilo que ele perdeu pelo caminho. Não, o texto sagrado diz que ele estava, depois de um chamado, orando.
Uma conversão rápida. Um encontro direto. Tendo perda, olhando, reconhecendo quem ele é. E aquilo fez ele murmurar, ele questionar, ele blasfemar, ele desistir? Não. Aquilo fez ele tomar uma posição. Posição esta que lhe deu graça, favor imerecido. Porque a Bíblia diz que ele estava orando e Deus lhe concedeu uma visão. Tem gente que foi chamado por Deus. Tem gente que foi escolhido por Deus. Tem gente que está na presença de Deus há anos e não teve uma visão, uma experiência com o Mestre. Mas nesta manhã, assim diz o Senhor: se atentar para a minha missão, verás a minha glória. Perde ao olhar humano, perdeu. Mas se posiciona, me posicionei. E agora, recebo uma visão. Deixa eu me revelar a você. Venha ter experiência comigo. Como podemos falar que somos cristãos, que temos uma experiência, uma comunhão com o Espírito Santo, e não temos uma vivência, um testemunho, uma graça para compartilhar com o céu, ou com aquele que está ao nosso lado? Que missão é esta? De chegar, de sentar no domingo, isso aqui não é um shopping, isso aqui não é uma comunidade para olharmos uns para os outros, levantarmos e seguirmos a semana, não. Aqui é um hospital, é a casa de oração, onde o céu se abre e o dono da missão se revela. Se revela. Estávamos aqui sexta-feira e Deus compartilhou um texto no meu coração. Mas é tão lindo ficar na dependência do céu. É tão lindo. E eu compartilhei com quem estava presente. Olha, o culto da palavra, nós vamos mostrar algumas modificações nesse mês de junho. Mas quando tem menos pessoas, é onde Deus mais se revela. Era assim ou não era nas consagrações? E ao abrir o texto sagrado, Deus falou no meu coração aqui no altar: a cada vida que eu direcionar e ler o texto, vou me revelar a ela. Aleluia. E que obra foi linda. Porque eu senti da parte de Deus, resposta de Deus chegando aos corações que estavam presentes. Experiência. Cumpre com a missão. E como o senhor estava aqui na sexta-feira? Como o senhor está aqui hoje? Só Deus sabe. E eu não vesti aqui uma capa, uma vestimenta, mostrando para vocês uma perfeição, um super crente, porque não somos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena se esforçar, vale a pena dizer não para si mesmo, vale a pena você se posicionar, pagar o preço, fazer a vontade do Pai e deixar Deus se revelar na nossa vida. Essa madrugada foi lindo. Não sei se até algumas pessoas vão estar assistindo, mas lá no nosso trabalho, uma pessoa virou para mim e disse assim: olha, eu estou a ponto de fazer uma maldade, mas eu não quero. Eu quero fazer uma magia, mas eu quero te pedir ajuda. Por quê, filha? Eu quero que você ore por fulano de tal, porque eu não quero fazer nada para ela. Mas como você é homem de Deus, eu quero que você ore, porque eu quero, se você orar e a sua igreja orar, foi você errou, a igreja não é minha, mas a nossa igreja vai orar. Eu sei que Deus é poderoso para visitar ele e eu não precisar agir com as minhas próprias mãos. Você tem noção do que é isso? Algumas pessoas que estavam ao meu lado falaram assim: nossa, quando a pessoa se retirou por um momento, falou, que conversa estranha, feia, pesada, me arrepiei, fiquei com medo. Falei: medo do quê, filha? Ai não, pastor, misericórdia, olha que ela falou, magia. Você não entendeu o milagre que está acontecendo aqui? Ela, que milagre? Uma pessoa de outra religião, de outro segmento, onde há um conflito, uma guerra muito grande, olhar para nós e dizer: ao invés de eu fazer aquilo que eu sempre fui ensinada,
e pratico na minha vida. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer como vocês fazem. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? É muito grande isso daí. É o evangelho do reino sendo pregoado, anunciado, de uma forma que até aquele que quer deturpar, ocasionar dano, tem que se curvar e reconhecer que Deus é maior. Não teve línguas estranhas, não teve meu terra. Estava sentado, prestes para atender um cliente. Quando o cliente saiu, ela retornou e disse: deixa eu explicar o porquê que eu estou pedindo para o senhor a oração. Porque eu sei da retaliação, eu sei das perseguições, eu sei do peso que é, eu sei aquilo que pode retornar para mim. E o que o texto sagrado diz? Que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Aí você que recebeu a missão, você que tem autoridade para ir no nome de que está acima de todos os nomes, eu lhe pergunto, cadê tua missão? Cadê o teu propósito? Cadê teus frutos? Pastor, você está querendo se vangloriar? Que você faz, acontece, misericórdia, que Deus me guarde, que Deus me livre dessa presunção, que eu estou querendo compartilhar com vocês, que é um homem que tem orado, pedindo: Deus me dê graça, já que é para te servir, já que é pagar o preço, já que é para falar assim para o teu chamado, para a missão que o Senhor me confiou, eu quero ver o fruto da tua obra, eu quero ver o poder que há no teu nome, através da nossa vida. Quem acredita nesse impulsionar de Deus para o teu coração nesta manhã? Há um potencial sobre você, há um propósito sobre você, há uma missão sobre você. Por isso, tomemos cuidado, que ao invés de cumprirmos a nossa missão, damos legalidade à prostituição, damos a legalidade à fornicação, ao adultério. Tomemos cuidado, para que as más conversações não corrompam um bom costume. Porque quando chegar o momento e a hora de Deus, o dono da missão, confiar a missão que lhe confiou, e você for posto à prova, você não cai em descrédito. Ou quem sabe, quando Deus criar a oportunidade de você cumprir com a sua missão, você dizer assim: não posso, não estou em condições, não sou capaz. Quem sou eu? O pastor nem fala comigo, o pastor nem me ungiu, o pastor nem me separou. Eu acho que eu não tenho uma missão. Quem te disse? Abre a sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Todos, por gentileza, abram a sua Bíblia. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou compartilhando o texto. Saulo alcançou, através da visitação de Ananias, que de priori, com medo, quase desobedeceu a missão que o Senhor confiou na sua mão. Senhor, eu já ouvi falar quem é este Saulo. Ele tem cartas para perseguir a tua igreja, o teu povo. Saulo, ele consistiu com a morte do teu filho Estevão. Saulo, é esse que o Senhor quer que eu vá na rua chamada direita? Orar por ele? Falar do teu amor para ele? Tirar as escamas dos olhos dele? Não, ele mata, ele persegue, ele prende. Vá, porque para mim é um vaso escolhido. Quem pode glorificar Jesus? Quem faz a missão não olha para quem de direito, não faz acepção de pessoa, não julga, apenas crê na semente que está nas suas mãos e faz aquilo que Deus lhe confiou. Mesmo com temor, mesmo questionando, ele não deixou de ir cumprir aquela missão. E ele foi. Tanto que ele foi, que chegou no lar, Deus se responsabilizou. Aleluia. Deus honrou ele? Deus justificou ele? Nada disso, irmãos.
Nada disso. Deus velou sobre a sua palavra para cumprir. De fato, as escamas caíram. Ele ouviu, de fato, que ele foi chamado por Deus, Saulo, para padecer no nome de Deus. Não foi para ganhar uma casa nova. Muito pelo contrário, ele perdeu. O homem que estudou com Gamaliel, as cabeças pensantes de Israel, o homem de status, o homem que tinha acesso de ir e vir a países, lugares, com dupla cidadania. Sabe aquela pessoa que tem uma descendência e consegue pegar um passaporte europeu, irmão? Quando eu jogava bola, irmão, às vezes eu estava treinando, tinha um pessoal que era assim, né? Meu pai já está correndo atrás dos nossos documentos aí, porque minha avó é italiana, o meu avô é português. Fica mais fácil para arrumar um clube na Europa, porque eu não vou gastar, né, a vaga de estrangeiro. Aí eu falo, Jesus, preto como sou, a única descendência, Senhor, é Gana, Nigéria. Mas se o Senhor me mandar para lá, eu vou, Jesus. Paulo tinha acesso, Paulo tinha condições, mas abriu mão de tudo para padecer pelo nome de Jesus. Será que vocês estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa? Ou será que é o primeiro padecimento que nós estamos vivendo, enfrentando? Nós queremos questionar a Deus. Cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? O Senhor sabe do meu coração. Hoje eu não vou pregar. Hoje eu não vou louvar. Hoje eu não oro. Hoje eu não leio a tua palavra. Hoje eu não vou anunciar o teu nome. Quem disse que Deus fica dependente de você, irmãos? A missão foi lhe confiada. Abrace, viva, desfruta. A glória é dele, mas a alegria é tua. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Verso de número 18 e diante. Quem pode ler para mim aí? Diga amém. Evangelho de Jesus, obrigado, serva de Deus. Mas capítulo 28, versículo 18. Então Jesus está dizendo, foi-me dado todo o poder. E o poder e a autoridade que eu tenho, eu compartilho com vocês. Para que vocês possam ir no meu nome. Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Homem e mulher, jovem de Deus que aqui está. Há uma missão confiada nas tuas mãos. Missão conhecida como universal. E o texto sagrado diz que quem ganha a alma, sábio é. Estamos no mês de maio, ao findar de maio, iniciando o mês de junho. Para quantas vidas você já falou do amor de Jesus? Para quantas pessoas você compartilhou daquilo que você já recebeu? Oportunidades não voltam mais. E alguns pais da fé, alguns homens de Deus experimentados, um dia me orientou dizendo assim, olha, quando você deixou de falar, quando Deus falou no teu coração, para você evangelizar, para você orar, para você interceder, Deus vai cobrar de você. Eu quero compartilhar um testemunho rápido aqui com vocês. Eu tive a oportunidade de orar por alguém. Alguém que zombava, questionava a minha fé e minha renúncia.
E ela não entendia, porque eu estava deixando quase 5 anos de contrato para estar todo dia numa igreja e dentro de um cemitério evangelizando. E coitada da minha mãe e do meu pai, que sentia constrangimento por aquilo. Mas o tempo passou, a enfermidade veio. E um dos irmãos dessa pessoa me chamou. Vamos lá no hospital do servidor fazer uma oração por ela? Eu falei, vamos, cansado, louco para dormir, porque à noite tinha culto. Mas eu falei, eu vou. Chegando lá, ela estava tomando morfina. E a morfina não tinha mais efeito. Chegando lá, ela não conseguia abrir a sua boca, os seus lábios. Pronunciar palavra alguma, tremia. E eu disse para ela assim, filha, posso orar por você? E ela fazia assim com a cabeça. Falei, filha, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aqui está a minha tia que não me deixa mentir. Essa pessoa era espírita. Zombava, questionava. Mas antes de 3 dias de ela falecer, nós estávamos lá, falando de Jesus. E eu disse para ela assim, olha, se você quiser aceitar Jesus, feche e abre os seus olhos. E ela abria e fechava os olhos, tremendo. E eu não conseguia conter a lágrima. E eu comecei a orar. Jesus, a Gu está te servindo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela está te reconhecendo, Senhor. Salva ela. Escreva o nome dela no livro da vida. Faz uma boa obra na vida dela. E pelo um sinal da tua parte, arranca toda a dor do corpo dela. Faz uma obra dentro dela. E eu de olhos fechados orando. E falo para os obreiros, não ore de olho fechado, vigia. Mas nós estávamos ali no hospital. Ela no leito. Quando eu abri meus olhos, eu vi ela fazendo assim. A tremedeira foi embora. Um alívio no semblante. O irmão dela maravilhado. E dizia assim para mim o irmão dela, Pelezão, que coisa linda, como é que ela está? Olha o rosto dela. Aleluia. E eu não posso ser hipócrita. Que quando ele me chamou para ir lá, a primeira resposta que surgiu na minha mente era, não vai não. Vai descansar, à noite tem culto. Mas o que adianta eu estar no culto, se eu não cumpro uma missão? O que adianta eu adorar, pregar no altar, se por essa porta lá fora, eu não cumpro com a missão? Quem me ouve, diga amém. Estamos aqui, como Deus falou para o apóstolo Pedro, quando foi questionado, Jesus dizendo para ele, Pedro, comigo você não perde. É 30, 60, 100 vezes mais aqui e também no porvir. Quem pode glorificar Jesus por isso? Mas o nosso coração tem que estar voltado para a missão. E a missão é esta: almas, vidas. Se falarmos que somos cristãos e não amamos vidas, não queremos tratar, estar perto de almas, que cristão nós somos? Que crente que nós somos? Olha como esse Jesus é longânimo comigo, com você. Olha como nós pecamos, falhamos, tropeçamos, somos inconstantes. Uma hora queremos, outra hora não queremos mais. Uma hora fazemos, outra hora não queremos fazer mais. E mesmo assim, Ele nos ama. Insiste com cada um de nós. Aí vem eu e você. Eu não quero, eu não vou, eu não posso. Como Ananias, ele persegue, ele tem uma carta, ele tem autonomia, ele tem autoridade. Mas Ananias não estava entendendo que a autoridade que estava sendo deliberada para ele ir era maior do que do Império Romano.
Uma vez nós fomos questionados. Tinha um senhorzinho próximo da casa do evangelista Ricardo, da minha esposa, que é alfaiateiro. Ele já faleceu. E um dia ele veio com uma zombaria, irmãos. Nós pagando o maior preço. Magrinho, irmãos. Levanta, Davi. Levanta, Davi. Nós éramos mais magros que o Davi, irmãos. Tanto que tem um amigo nosso, quando viu o evangelista Ricardo, levanta aí, evangelista Ricardo. Levanta, filho de Deus. Ele fala que está grávido de um avivamento, irmão. Eu falo para ele, isso daí, ó, sabe o que falta? Dieta. Irmãos, fica aí, Davi. Nós andávamos assim, ó. Tinha um companheiro nosso, o Ricardo não me deixa mentir. Ele passava o cinto dava quase 2 voltas. Vocês sabem disso. Nós fomos um dia ver a roupa para o congresso. Vou nem contar. Quando vi o evangelista Ricardo desse jeito, irmão, ó, ornado, como a noiva do cordeiro, olha para o homem de Deus, com seu blazer cinza, com uma camisa branca, com a sua calça preta, com seu tênis branco, barbudinho, cabelo cortado. Aí eu falei para o irmão, é o Ricardo. Ele fez assim, é nada. Magro, irmãos. Nós era só cabeça e um esqueleto. Jejuando todo dia, irmão. Aí o abençoado virou para nós e disse assim, por que esses anos social? O que vocês fazem? Irmão, eu não tinha resposta para dar. Estava uma tribulação, cabelo grande. Só Deus para ter misericórdia. Aí o amigo nosso falou assim, nós somos ministros. Ele, ministro? Da agricultura? Da onde? Aí ele, do reino de Deus. Aí pegamos ali a roupa, saímos ali. Não foi assim? Aí esse amigo nosso falou assim, olha, Satanás estava entrando na boca dele para nos entristecer. Para que nos diminuir. Mas é nós que carregamos a palavra da vida eterna. É nós que temos o poder de dar a vida no nome de Jesus. Nós somos ministros do reino de Deus, do Evangelho. As pessoas olham para você com uma expectativa. As pessoas estão olhando para você esperando algo. Porque sabe que o nome que você carrega está acima do teu problema, da tua adversidade, das tuas questões, da tua enfermidade, das portas fechadas. Porque o nome que está sobre você tem poder. Se coloca sobre seus pés. Pastor, que mensagem é essa? De uma instrução para uma igreja. Um despertar para uma igreja. Que é uma missão sobre cada um de nós. Seja na tua escola, seja na faculdade, seja no teu trabalho. Deus lhe confiou uma missão. Seja lá dentro da tua casa. Deus lhe confiou uma missão. Mas você reconhece. Você sabe da autoridade que Ele te confiou diante dessa missão. E eu lhe pergunto, será que nós estamos cumprindo com a missão que o Senhor confiou nas nossas mãos? O que nós iremos fazer? Permanecer estagnado? Paralisado? Ou vamos pedir graça, misericórdia para Deus e falar assim, Jesus, eis-me aqui, me ajuda. Que o seu poder venha se aperfeiçoar sobre a minha fraqueza. Da mesma forma que o Senhor falou com o teu servo, não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, assim seja comigo nesta manhã. Vem aqui, eu quero orar por você. Hoje o Senhor há de te levantar. Eu profetizo sobre a tua vida que hoje você vai desfrutar de uma experiência do que vale a pena dizer sim para a voz do Espírito Santo e cumprir com a missão que Deus lhe confiou. Venha fazer aquela missão que Deus confiou na tua mão e você deixou de fazer. Venha, eu quero orar por você. Está te faltando força, coragem, entusiasmo, alegria, desprendimento, capacitação. Venha, nós vamos orar por você.
Não deixe o diabo te diminuir. Não deixe o diabo falar que você não tem capaz, condições, porque a autoridade, o dono da missão já te concedeu. Às vezes nos falta um discipulado, uma orientação, uma instrução, um acompanhamento. Mas em nome de Jesus isso não vai te faltar mais. Você encontrou aqui neste lugar. Mas que eu e você precisamos fazer a missão que nos foi confiada. E nós iremos fazer, nós vamos. Nós vamos. Tu és obreiro. Tu és chamado. Tu és chamada. Pastor, me separa, me consagra. Não. Por que não, pastor? Porque o pastor não separa, não levanta ninguém. Pastor apenas reconhece o que Deus já está fazendo na vida de quem de direito. Primeiro deve receber a unção, para depois sentar no trono. Faça a obra, faça a missão, cumpra aquilo que Deus confiou nas tuas mãos e deixa Deus te justificar. Estenda as mãos para cá. Nós vamos orar nesta manhã. E o poder de Deus vai se aperfeiçoar sobre a nossa fraqueza. E nós iremos conseguir cumprir com a missão que o Senhor nos confiou. Querido Deus e eterno Pai, eis aqui uma igreja, Senhor, que ouviu a Tua voz, que está compreendendo, entendendo que sobre a Tua vida há uma missão, há um chamado, há um propósito, há uma vocação. E diante de toda a adversidade, de toda a luta, de todo o questionamento, estamos aqui dizendo assim: Senhor, nos ajuda. Senhor, não nos deixe abaixar a guarda. Não nos deixe esmorecer. Não nos deixe desfalecer. Não deixe que as aflições do momento presente nos arranque do Teu propósito. Nos arranque da Tua presença. Nos ajuda a dizer sim para a voz do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a cumprir com o Teu querer, com a Tua palavra, com a Tua vontade sobre a nossa vida. Senhor, queremos fazer a Tua obra em espírito e em verdade. E o Senhor nos concede a alegria de ver o fruto da mesma, seja uma visitação, seja numa oração, numa entrega de folheto, seja ministrar a Tua palavra, de todas as formas, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que tem uma multiforme maneira de trabalhar. Trabalha sobre cada um de nós. Use o Teu filho, a Tua filha, para a glória e louvor do Teu nome. E eu lhe peço, Senhor, no nome de Jesus, que haja nestes dias que estão por vir, oportunidade divina, ocasiões que o Senhor considerar para o Teu povo, para anunciar o Teu reino, para falar do Teu amor, para falar da Tua vontade. Em nome de Jesus, não nos deixe perder a visão. Não deixe o medo e o receio prosperar no nosso coração. E nos faça avançar. Nos faça prosseguir. Igreja do Senhor, você que quer fazer a vontade de Deus, você que quer ver o fruto do trabalho das tuas mãos, comece a glorificar o Senhor agora. Comece a glorificar o Senhor agora. O meu povo foi fortificado, dando glória a Deus. Quer ver a força de Deus superabundar na tua vida? Quer ver você desfrutar da graça de Deus na sua alma? Comece a reconhecer que a graça de Deus já está sobre você, que você vai além, que você vai ir, fazer, anunciar, ver o nome de Deus sendo exaltado através de você. Aplauda Jesus com alegria. Aplauda Jesus com alegria. Igreja sem missão não é igreja. Igreja sem missão não é igreja. E quando vos falo de igreja, não falo de quatro paredes. Porque a instituição
já é uma missão. E a igreja é chamados para fora. Mas eu falo você, igreja. Você é uma igreja. Você é a igreja de Jesus. Deus confia em você. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Seja onde for, desde este altar, ou por onde você passar, ou quem o Senhor acrescentar diante de você, ser tu uma bênção. Não deixa que as lutas dos dias de hoje roube a tua visão, o propósito que o Senhor tem para contigo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, conta comigo. Ele pode contar mesmo? Ele pode contar mesmo? Alamanai. Urimando Kureminikai. Tem pessoas que estão aqui, a saber duas. Por esse terim, vai ver a aprovação apertar, hein? Vai sentir no seu coração a vontade de retroceder, de parar mais do que continuar. Mas assim diz o Senhor para vocês duas. Eremanai. Soremando Kureminikai. Que quando isso acontecer, é um sinal. Assim diz o Senhor, que eu estou convosco e que eu vou mudar a história da vossa vida. Não pare. Esses dias, essa semana que se inicia hoje, vai querer ocasionar na tua vida abatimento, tristeza. Vão ouvir palavras que vai querer jogar você no fundo de um poço. Mas o Senhor que vos ama, o Senhor que te estabeleceu para uma missão, já está falando ao teu coração: não turbe a vossa alma, é um sinal que eu estou contigo e os frutos jorrarão através da tua vida. Quem acredita nisso em nome de Jesus? Não se entreguem. É porque a tua bênção está por horas e minutos. E Deus conta com você nessa terra. Meus irmãos, quero agradecer a Deus pelas crianças, pelas nossas irmãs. Trabalho lindo. Desde ontem da consagração, do evangelismo, porque a igreja faz evangelismo, e pelo trabalho apresentado hoje. Deus abençoe a vida de todas vocês, viu? Todos aqueles que estão envolvidos, inseridos nesse propósito, que Deus abençoe a vossa vida, para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso?